Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Renovação de Pulgar entra em pauta e Filipe Luís surge como fator para acordo sair. Venda de Wesley para o Zenit da Rússia por 180 milhões de reais tem decisão definitiva do Flamengo. 3 estados, 4 clássicos e 6 jogos confirmados. Vamos ver o calendário do Flamengo para o mês de fevereiro. Jorginho define prazo para assinar pré-contrato com o Flamengo. Flamengo de Filipe Luís leva jornal espanhol à loucura com um jogo contundente. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Depois da conquista de ontem, o time tem outros 5 jogos em fevereiro pelo Campeonato Carioca. Na próxima quarta-feira, vai encarar a Portuguesa pela 8ª rodada do estadual, em Uberlândia, Minas Gerais. A bola vai rolar no estádio Parque do Sabiá a partir das 19 horas, horário de Brasília. Logo na sequência, no sábado, vai enfrentar o Fluminense pela 9ª rodada do Carioca. Volta a jogar no dia 12 de fevereiro contra o Botafogo, em partida atrasada da 7ª rodada. E, por fim, mais 2 jogos, um contra o Vasco no dia 15 e outro contra o Maricá no dia 22. Encerra a sua participação no primeiro turno do Campeonato Carioca. Após o encerramento da primeira fase desse Carioca, a Taça Guanabara, os 4 primeiros colocados se classificam para a próxima etapa do estadual. Vale lembrar que as semifinais dessa competição serão disputadas em 2 jogos, nos jogos entre o primeiro colocado e o 4º e o segundo colocado e o 3º. O jogo de ida está previsto para acontecer no dia 28 de fevereiro. Por isso, o Flamengo ainda tem a chance de entrar em campo mais uma vez no mês de fevereiro. Ídolo maior, campeão da história do Flamengo, o rei da Supercopa, neste domingo, Bruno Henrique brilhou contra o Botafogo com 2 gols e teve participação decisiva na vitória por 3-1. No fim do jogo, realizado lá no Mangueirão, o camisa 27 ganhou uma coroa por ter sido o melhor em campo. Porém, o ídolo rubro-negro pediu à diretoria do clube para produzir miniaturas para entregar a todo o elenco. Ao lado do Arrascaeta, o Bruno Henrique se torna agora o maior campeão com a camisa do Flamengo. No total, a dupla tem 14 títulos, deixando para trás o Zico, Júnior e Gabigol, que tem 13. No entanto, a temporada só está começando e o objetivo é ampliar ainda mais esse número ao longo de 2025. Na sua entrevista coletiva de apresentação realizada na última quinta-feira no Maracanã, o Danilo contou que pode jogar nas 2 laterais, nos 2 lados da defesa e até mesmo como volante. Jogar como zagueiro é uma posição que eu tenho completamente dominada, jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores e que me agregou muito na minha carreira. É uma posição que eu me sinto completamente confortável e que no time do Filipe Luís passa por muito pela construção das jogadas, que passa muito também pelos pés dos zagueiros. Então, é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de construir e desconstruir os tempos e de direcionar as boas jogadas. A grande vitória de ontem do Flamengo por 3-1 contra o Botafogo na Supercopa do Brasil já virou assunto até na Europa. O jornal AS, da Espanha, publicou sobre a conquista do título do Flamengo contra o rival Botafogo e elogiou demais a organização do time do Filipe Luís, que fez boa parte da sua carreira como lateral esquerdo, jogando pelo Atlético de Madrid. O primeiro título do ano no Brasil para o Flamengo, que aproveitou a qualidade ofensiva e uma maior claridade de ideias contra um rival que perdeu figuras importantes e que tenta se arrumar. O Filipe Luís armou os 11 titulares sem novidades em relação a 2024 e se deu ao luxo de deixar no banco de reservas uma estrela como Arrascaeta junto com o recém-chegado Danilo. Escreveu lá o jornal mencionando a alegria dos dirigentes do Atlético de Madrid, que não escondem a grande admiração que tem pelo Filipe Luís, e isso, de uma certa maneira, preocupa demais a torcida do Flamengo.
Ontem, na sua coletiva, o Filipe Luís foi perguntado quanto a uma possível saída e ele disse que está muito feliz no Flamengo e quer permanecer por aqui por muito tempo. E disse ainda, para terminar essa coletiva, que só sai do Flamengo, que é o time do seu coração, desde pequenininho, quando a torcida não o quiser mais por lá. O que foi um grande alívio para a nação, que está muito feliz e radiante com o seu atual técnico, que lembra demais o Jorge Jesus, de quem é fã incondicional, já tendo mencionado que é uma cópia fiel do velhinho português, ídolo de grande parte da torcida rubro-negra. Perguntado sobre a perda do título pela emissora ESPN Brasil, uma da chuva da SAF do Botafogo, John Textor, fez pouco caso e disse que não está se importando com a Supercopa do Brasil, que os campeonatos mais importantes estão por vir, são outros. Aspas, eu não estou preocupado com o resultado dessa Supercopa. Acho que o calendário de 11 meses é ridículo e não podemos manter a intensidade alta por 11 meses e ganhar todos os títulos. O meu foco é no Brasileirão, na Libertadores e no Mundial de Clubes, disse lá o fanfarrão americano. Para o dono botafoguense, a temporada começa para valer em abril. Mas boa parte da torcida não tem gostado nada dessa demora para a escolha de um treinador desde a saída do português Arthur Jorge, ainda mais com a notícia do substituto dele, que foi para a Arábia, né? E pode ser o Tite, ex-Flamengo. Em compensação, perder uma final para o maior rival e do jeito que foi, deixa uma pressão maior em cima do Cartola, ainda mais pela rivalidade que representa esse clássico. Chupa essa aí, ô John Textor. Ontem o uruguaio Arrascaeta não foi protagonista do jogo contra o Botafogo, já que entrou apenas no segundo tempo. Antes da partida, ele conversou com o técnico Filipe Luís e reconheceu que tem companheiros em melhor momento. Aí ele falou, a sensação é de felicidade e gratidão pelos nossos companheiros, pela torcida estar com a gente. Nossa família é nosso braço direito, está no dia a dia também nos ajudando nos momentos mais difíceis. Então, para nós é um enorme orgulho conquistar essa quantidade de títulos e estar na história desse clube, disse lá o Arrascaeta. Se Deus quiser, o mais rápido possível vou voltar a estar 100%. Foi o que falei para o Filipe Luís. Eu quero o melhor para o meu time, para os meus companheiros que estão melhores do que eu atualmente. Fizemos um grande jogo, acrescentou lá o camisa 10. Nas prováveis escalações imaginadas no pré-jogo, o Arrascaeta era esperado entre os titulares. Porém, o Filipe Luís, depois dessa conversa, escolheu o De La Cruz e o Gerson para o meio, com o Plata, Michael e Bruno Henrique no ataque. Assim sendo, o camisa 10 entrou apenas aos 25 minutos do segundo tempo. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você deixa, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas e aí a gente cresce bonito o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar esse prazer, me dá essa honra, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, valeu! O Flamengo está muito perto de fechar a contratação do meia Jorginho, do Arsenal da Inglaterra. Após ter negativo em relação à vinda do atleta ainda nessa janela de transferências, o rubro-negro recebeu a resposta de que o volante vai assinar um pré-contrato com o Mengão ainda nessa semana. O vínculo do Jorginho com o Flamengo vai ser válido por 3 temporadas. Entre o jogador e o clube já está tudo acertado finalmente. Diante do ok do jogador, os advogados serão acionados para dar prosseguimento ao contrato. A ideia principal do Flamengo é que o ítalo brasileiro Jorginho chegue antes do início do Super Mundial de Clubes, que vai acontecer nos Estados Unidos em 15 de junho. É muito importante frisar que assim que o Jorginho assinar esse pré-contrato, o Flamengo vai novamente tentar a sua liberação imediata junto ao Arsenal da Inglaterra. Na primeira tentativa, não houve êxito, visto que o técnico Arteta trata o volante como uma peça fundamental no seu elenco. Desse modo, caso receba um outro não,
o Flamengo vai ter mesmo que esperar o término do contrato do jogador com o time inglês. O garoto Wesley vive um momento espetacular na sua carreira e com a camisa do Flamengo vai longe. Para muitos é o melhor lateral direito em atividade do futebol brasileiro e já merece ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Felipe Luiz vem elogiando bastante o jogador durante as suas coletivas e chegou a cravar que o jovem vai escolher onde quer jogar. Aspas, é o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele quiser, onde ele vai querer jogar. Porque não tem teto, esse moleque é diferente. O Dorival Júnior estava aí, né? Afirmou lá o Felipe. Não é coincidência que vários times europeus estão de olho no jogador. E o Flamengo também está vendo isso. E o mais interessado neste momento é o Zenit da Rússia. Houve 2 propostas já recusadas pelo clube que faz jogo duro para liberá-lo. A diretoria do Flamengo entende que o Wesley pode se valorizar ainda mais porque está num pico de crescimento muito grande. E ainda é muito jovem, tem apenas 21 anos. Ou seja, ele tem uma margem para atingir não apenas fisicamente, mas também na forma técnica. O Zenit não desistiu e ofereceu 30 milhões de euros, 180,4 milhões de reais, para convencer os dirigentes flamenguistas. Mas o José Boto não se empolga e a decisão é de manter o lateral pelo menos até o meio do ano. Na visão da cúpula do Flamengo, o jogador vai chegar ao Mundial de Clubes supervalorizado e vai ficar sob os olhares dos principais times europeus, tendo a chance de ser vendido por muito mais dinheiro. O Wesley está muito feliz no Flamengo e acredita que vai jogar na Europa mais cedo ou mais tarde, mas não vai forçar de nenhuma forma uma maneira para deixar o Flamengo nesse momento. Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa, muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui, um grande abraço e bora ser feliz, pra cima deles Mengão, parabéns pela conquista da Supercopa Rei!